as wallets do Bitcoin é muito mais fácil do que atacar um algoritmo de SHA-256, tá? O SHA-256, ele é muito mais forte do que os algoritmos de curva elíptica. Então, viria muito antes o ataque às wallets do que o ataque à mineração. Mas muito antes, numa escala grotesca de comparação. Escala grotesca, tá? A gente tá falando de milhares e milhares e milhares de qubits necessários para atacar o SHA-256 em relação às curvas elípticas. Então, esse aqui é o que vem primeiro, em ordem de prioridade. Essa aqui é a mais séria, tá? Em ordem de prioridade. E a gente viu também que, em ordem de prioridade, as wallets que têm uma recompensa maior, as de 50 bitcoins, serão atacadas primeiro do que as wallets com menos. Serão atacadas primeiro as wallets que têm a chave pública exposta antes da janela de 10 minutos para atacar enquanto a transação está na mempool sendo feita, tá? Então, temos essa diferença entre ordem de prioridade numa linha do tempo para o ataque ao Bitcoin utilizando computação quântica, certo? Então falamos aqui primeiro do ataque às wallets de Bitcoin. Segundo tipo de ataque, a mineração do Bitcoin. O ataque à mineração do Bitcoin, ela vem, isso não trata dessa BIP, a BIP não trata disso, tá? A BIP não fala de ataque à mineração. Agora vamos para uma outra conversa. Isso não é da BIP. A BIP trata de wallet. Então vamos falar agora de mineração. Na mineração do Bitcoin, é óbvio que quando chegar a computação quântica ao nível de quebrar um SHA-256, ela vai estar comprometida. Por quê? A computação quântica poderia recalcular em um segundo. Tô fazendo um exemplo hipotético. Calcular em um instante todos os hashes possíveis da mineração de Bitcoin, soltar tudo na rede, pegar toda a recompensa até o final, tá? Poderia. Mas vamos falar desse ataque que o DMHV trouxe, que é o ataque de time warp. Ataque de time warp poderia ser, por exemplo, vamos supor que há um conluio entre os mineradores de Bitcoin. A gente sabe que se houver um conluio, eles podem dar um ataque de 51%. Fazendo um ataque de 51%, isso 50% mais um, ou de maioria da rede, eles poderiam mudar o índice de dificuldade da rede e baixar ele. Aí eles poderiam, já com a tecnologia de hoje, com a computação atual, o hash rate atual, eles conseguiriam baixando em conluio, baixando a dificuldade, fazendo um fork para eles na rede, baixa a dificuldade, mineram todos os bitcoins, certo? E tá minerado. Só que com isso, esse tipo de ataque, obviamente, eles vão criar uma crise de confiança na rede do Bitcoin, tá? Vão criar uma crise de confiança e quebram o Bitcoin. É do interesse deles minerar todos os bitcoins de uma vez e o Bitcoin ter preço zero, cair o preço do Bitcoin atendendo a zero? Não é do interesse dos caras. Por isso que esse ataque não acontece. Então, com a computação quântica, isso também poderia acontecer assim, por um só computador. Ou o ataque de time warp poderia acontecer hoje, caso os mineradores agissem em conluio, fizessem um fork. Em tese dá para minerar mais que 21 milhões, porque como ele é um ataque de 51%, ou ataque de maioria da rede, eles podem mudar a regra. Eles podem baixar a dificuldade, pode mudar a regra e aumentar a quantidade de bitcoins. Aí eles podem fazer o que quiserem, pode aumentar o bloco, diminuir o bloco, podem fazer da forma que quiserem, né? Bom dia, Manuel Belém, seja bem-vindo. Então, assim, em tese, a partir do momento em que há um ataque de maioria da rede, controlando o consenso da rede, você pode fazer qualquer coisa. Não é só o ataque de time. Só que para isso, cara, acabou o Bitcoin, né? Se todos os mineradores entrarem em conluio para fazer isso, acabou o Bitcoin. Na verdade, o que vai acontecer na prática é que a rede vai acabar forcando, tirando esses mineradores da rede. É óbvio que vai ser um trabalho que vai precisar de uma orquestração junto às comunidades. Porque se os nós não aceitarem essa alteração na rede, os nós vão continuar operando numa rede que ela acredita ser o Bitcoin, os mineradores vão minerar essas moedas, os nós vão excluir esses caras da rede e vai ter duas redes do Bitcoin, uma atendendo a zero, Bitcoin Cash, uma é o Bitcoin Cash, uma é o BSV, né? É o Bitcoin Satoshi's Vision, e a outra vai continuar sendo o Bitcoin que segue as regras. Então aí vale, para entender sobre o consenso do Bitcoin, vale o workshop de consenso do Bitcoin que eu fiz há uns dias atrás, no dia da SatisConf, tá? Foi um workshop com slides e tudo falando sobre como funciona o consenso do Bitcoin, desmistificando o consenso no Bitcoin, tá? Então tem uma live recente com esse tema sobre, é um workshop sobre consenso do Bitcoin e dando uma luz, na verdade, sobre o consenso não ser apenas os mineradores e os nós. Muita gente acha que é minerador e nó que influencia o consenso do Bitcoin, e
e hoje não é mais. E aí eu tracei uma linha do tempo e vim mostrando como o consenso do Bitcoin veio mudando com o passar do tempo, e hoje existem muitos outros agentes participantes do consenso do Bitcoin em maior ou menor nível, mas todos são importantes. Todos, tá? E aí, voltando, Satoshi Nakamoto, como que eu vou achar isso agora? Eu vou achar, porque eu respondi ao Narcélio e botei. O Narcélio levantou o ponto do Time Warp e tal. E eu mandei um link pra ele no Twitter recentemente. Deixa eu pegar um link do próprio, lá dos primórdios, do próprio Satoshi. Nada melhor que lermos Satoshi Nakamoto, né? Eu mandei isso no Twitter pro Narcélio recentemente. Vamos lá. Lidando com as colisões de SHA-256. Computação quântica é um futuro aí onde o SHA-256 se torna fraco na rede do Bitcoin, devido à melhora na tecnologia, aos avanços na tecnologia. Então, Satoshi Nakamoto, traduzindo o que ele falou aqui, ele falou assim, ó, o SHA-256 é muito forte. Ele não é um passo incremental como foi do MD5 para o SHA-1, né? Tem um ataque ao SHA-256 pode levar décadas, e ainda pode levar décadas, tá? Porque a gente falou aqui no começo, e eu tentei deixar bem claro, são dois tipos de ataques. Um ataque às wallets e um ataque à mineração, utilizando computação quântica. Eles são distintos e diferentes em muitos níveis de dificuldade, tá? Então, primeiro, em ordem de prioridade, vem os ataques às wallets. Atacar as wallets será para a computação quântica muito mais fácil do que atacar a mineração e fazer um ataque de Time Warp, como a gente acabou de comentar aqui. Então vamos lá. Se o SHA-256 se tornar completamente quebrado, isso aqui é uma fala de Satoshi Nakamoto em 2010, tá? Eu acho que pode haver algum acordo sobre qual é o blockchain honesto antes de começar o problema, qual o último bloco funcional anterior ao ataque à mineração, certo? A gente pode chegar num acordo, assim como já houve um acordo quando houve um bug no algoritmo do Bitcoin e gerou aí milhões de Bitcoins, não lembro quantos exatamente, mas lá em 2013, esse é a Akin, né? Houve um bug, gerou uma cacetada de Bitcoins, 184 bilhões de Bitcoins, a Kim trouxe aí, tá com o número atualizado, e aí houve um acordo, falou, bom, qual o último bloco em que tava tudo certo? Aí o pessoal falou, foi o bloco tal, antes de quebrar. Então, faz um rollback, todo mundo aponta seu software para aquele bloco, e a gente usa essa correção aqui a partir desse bloco e volta a funcionar normal. Todos os Bitcoins que foram criados, a parte eles foram simplesmente descartados, é como se eles nunca tivessem existido para a rede, tá? Porque você praticamente voltou no tempo, tá? Então, é isso que já foi feito no passado. Então, você, a partir daquele bloco, lança um novo blockchain, né? É que no caso do BCH, ele não precisou fazer um bloco retro, né? Não precisou voltar no tempo. Só foi determinado que a partir daquele momento no futuro, a rede se dividiria em bloco Bitcoin Cash e bloco Bitcoin, né? E rede Bitcoin Cash e rede Bitcoin, tá? DMHV. Nesse caso aqui, houve um acordo de um bloco no passado. Qual o último bloco antes do ataque? Antes de ter quebrado, no caso aqui foi um bug, antes do bug. Chegaram a um acordo, falaram, é desse bloco. Fizeram uma atualização e voltou, fez uma espécie de rollback. Simplesmente foram descartados e ficaram para o nada, né? Foram pro Ether, né? Ficaram pro Void, beleza? Tá. Então, Satoshi Nakamoto fala assim, se a história do hash, do breakdown, a possibilidade de quebrar vier gradualmente, a gente pode simplesmente definir um soft fork, aqui no caso, né? O que ele quer dizer que é uma transição para o novo hash, de maneira ordenada. Então, define o soft fork, vai acontecer em tal data, a adoção, ela entra no blockchain, o blockchain continua funcionando e tudo beleza, tá? Então, a partir de tal bloco, começa a utilizar. Isso é um soft fork, como já aconteceram inúmeros no Bitcoin, como foi o Taproot, como foi o Segwit, como foram outros, e a implementação de outros algoritmos. Sem dor, sem desespero, sem treta, né? Passa pelo procedimento normal, como está acontecendo agora. Saiu a BIP 360, agora vão começar a desenvolver em cima da BIP 360, testar todos os algoritmos, ver os pontos positivos, pontos negativos, testa isso, testa aquilo, o que funciona melhor, o que não funciona, como vai anos. E uma hora, quando bater o martelo falar, é isso, todo mundo acordou, chegou em consenso, é isso que vai acontecer, é esse algoritmo, é dessa forma, tudo bonitinho, acorda-se um número de bloco, fala, a
partir desse bloco, a atualização acontece e lindo, tá? Então é isso. Caso não dê tempo, aí você faz no repente, acorda um bloco passado. Se você tiver tempo ainda para fazer, você pode acordar um bloco futuro, sabe o que você pode fazer também? Você pode vir rehasheando os blocos anteriores. Você pode vir olhando para os blocos mais antigos e refazendo os hashes deles. Então, quando lá na entrevista lá no TubaCast, porque o Narcélio me perguntou justamente sobre quando eu falo de shield, o que seria esse shield? Shieldar as transações antigas, shieldar os blocos anteriores, né? Que eu costumo usar o termo shield. Esse termo shield é o quê? Eu vou olhar para os blocos anteriores, já que eu tenho tempo para fazer, já definiu qual que é o blockchain, qual que é o algoritmo, já definiu qual que é o bloco que vai passar a valer, o novo algoritmo de mineração, o novo algoritmo de hash de mineração. O que eu posso fazer? Eu posso olhar para os blocos antigos, salvar o hash para o novo hash, vir refazendo com calma e tranquilidade, com a rede toda em consenso, tá? Para que não haja o risco desses blocos anteriores serem minerados ou esses hashes serem reutilizados. Então, quando eu falo em shieldar as transações anteriores, é com tempo, com consenso, com acordo, que é super difícil de ter, é óbvio, mas poderia-se shieldar os blocos anteriores para evitar um reorg, para evitar alguém vir minerando ou reminerar os blocos e fazer até aquele ponto, uma reorganização, porque ele reminerou todos os blocos do passado de uma vez só e fez uma bagunça na rede do Bitcoin. Mesmo quando você tem um ponto em que passa a valer a partir de tal bloco. Aí alguém, naquele momento em que passa a valer a partir de tal bloco, ele vem com computação quântica e reminera todos os blocos anteriores e a partir daquele bloco ele lança um bloco novo, já com a mineração nova. Poderia ser um ataque feito à rede do Bitcoin caso haja a computação quântica disponível no meio comercial, já fazendo esse trabalho retroativo. Então, como que você resolveria isso? Com consenso sobre qual o algoritmo, quando vai ser o bloco da mudança, você vem recalculando os blocos anteriores com consenso, para quando entrar o hash novo a partir de um determinado bloco, os anteriores já estejam recalculados de maneira adequada, de forma que não tenha se perdido a mineração, não tenha causado reorganização de transações, colocadas novas transações ou retiradas transações de interesse dos caras, tá? Beleza? É isso. Então o ataque de Time Warp já inclusive foi discutido por Satoshi Nakamoto, discutido não com esse nome, mas com esse conceito em 2010, e Satoshi Nakamoto já teria dado uma solução para isso, que o que eu chamo de shieldar os blocos anteriores, as transações anteriores, é o que Satoshi Nakamoto diz. Havendo tempo e havendo acordo, você pode proteger os blocos anteriores de um ataque de reorganização, tá? Onde teve essa sua conversa com o Narcélio? Foi no... Cadê? Aqui. Eu puxo aqui, ó. Acho que foi aqui, ó. Eu tinha mandado um post lá, daqui a pouco, ao vivo no TubaCast. O Narcélio viu lá, falou: o que você quis dizer com shieldar as transações? Tem alguma ideia disso por aí? Aí eu acabei deixando passar, porque eu sou um vacilão com as redes sociais. Quando eu vi a mensagem do Narcélio, eu falei: puta, mano, eu não respondi o Narcélio aqui, né? Narcélio eu tenho que responder. E aí eu fui lá e falei: ó, eu tava me referindo a essa solução proposta por Satoshi Nakamoto lá nos primórdios, né? Lock on block no passado, novo hash dali em diante, gradual. Agenda o fork e faz o resto dos blocos anteriores para não repetir. Como eu não tô mais pagando aqui o verificado, eu tive que limitar. Na hora você falou: mas esse hard fork proposto pelo Satoshi é totalmente impraticável hoje em dia. E não trata do trata do SHA-256, não do ECDSA. Falei: sim, é disso que eu tava falando. Falei: isso é recalcular os blocos, é uma maneira de evitar o ataque reorg violento. Eu não acho impraticável, né? Os nós econômicos, aí quem é o nó econômico? Você busca lá, assiste o workshop de consenso. Quem que é o nó econômico? É um nó que tem mais voz do que os nossos nozinhos rodando nos nossos Raspberry Pi, os nós da plebe, tá? Esses caras têm mais voz. Esses caras, eles vão ter um poder de veto no futuro muito grande. Então, se os interesses se alinharem, e provavelmente se alinharão, porque não há interesse de ninguém que as transações do Bitcoin sejam revertidas no futuro, né? Que todo